por trás da investigação contra a empresa Saab da Suécia, que vendeu 35 caças supersônicos ao Brasil, estariam as pressões para que a Petrobras não faça aquela exploração de petróleo na foz do Amazonas. O potencial daquele local representaria um novo pré-sal brasileiro e que colocaria o nosso país bem à frente de muitos produtores mundiais do petróleo. E segundo a OPEC, o crescimento do consumo do petróleo vai aumentar em 24% nos próximos 30 anos. Só que esse mercado não será exatamente um mercado europeu-americano, mas um mercado asiático e africano, principalmente na Índia, que se tornará o maior consumidor de petróleo do mundo, depois da China e dos Estados Unidos. Vamos tentar entender esta nova estocada contra o Brasil, ou mais exatamente a potencialidade do Brasil se transformar numa grande potência petrolífera, examinando primeiramente esta notícia do processo da investigação contra a empresa Saab da Suécia. Nesse material do site Brasil 247, a volta do lawfare. Estados Unidos investigam empresa sueca por venda de caças ao Brasil. Departamento de Justiça norte-americano mira a Saab em investigação sobre contrato bilionário. Aqui são os caças, os novos caças já. O que, na realidade, é curioso é que esses jatos foram vendidos em 2014 e só agora o Departamento de Justiça está interessado em enquadrar a firma sueca, não é? Que é uma empresa, né? A Suécia faz parte da União Europeia e, consequentemente, um firme aliado dos Estados Unidos e da OTAN. Então, os Estados Unidos investigam os próprios aliados, não é? Contrariamente aos seus interesses, porque aquilo vai afetar as empresas americanas. Mas vamos aqui à notícia. Em uma ação que expõe novamente a prática do lawfare em disputas econômicas internacionais, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma investigação contra a Saab, fabricante sueca de aeronaves, em relação ao contrato fechado com o governo brasileiro em 2014. O acordo, avaliado em 4,5 bilhões de dólares, envolveu a compra de 36 caças Gripen para a Força Aérea Brasileira, no contexto do Projeto FX-2, a maior aquisição militar da história recente da América Latina. O movimento levanta suspeitas sobre as intenções dos Estados Unidos e expõe os riscos e desafios enfrentados por empresas que competem em mercados estratégicos dominados por interesses norte-americanos. E agora vamos ver o que acontece, não é? Recentemente visitou a Venezuela, pelo fato de a Venezuela ter sido um dos primeiros membros da OPEC. O secretário-geral da OPEC, Haytham Al-Ghais. E o que ele disse lá? Ele disse lá, ressaltando, não é, um documento recentemente expedido pela OPEC, antecipando um incremento, ou seja, um aumento de 24% na demanda global de energia até 2050. Neste sentido, se estima que a demanda do petróleo poderia superar 120 milhões de barris por dia, segundo as projeções da OPEC. OPEP, no caso, né, Organização
dos países produtores do petróleo. São cifras que acentuam o papel crucial que desempenham os países produtores, como a Venezuela, que abriga as maiores reservas provadas de cru no mundo inteiro. O informe da OPEP ressalta que o aumento demográfico e da demanda energética se concentrarão principalmente em regiões como a Ásia Ocidental e a África, o qual apresenta para a Venezuela uma oportunidade estratégica com vistas a diversificar e expandir suas relações comerciais em direção aos mercados emergentes. E aí o documento ressalta que a Índia vai se tornar o maior consumidor de petróleo em escala global, o que prioriza a China e a Índia como sócios estratégicos. Ele assegurou que a demanda energética mundial se encaminha a novos polos de liderança dos países do sul global. O mundo dos anos 2040 e 2050 será muito distinto do mundo que conhecemos na atualidade. Não tanto pela inteligência artificial, mas pela mudança que isso significa na matriz energética. Não é que o petróleo vai desaparecer, haverá mais demanda que se vai trasladar para outros polos de poder. Aqueles países que hoje apostam na petroquímica estarão em posição de maximizar o valor de seus recursos hidrocarburíferos em um entorno onde a demanda do diesel, polímeros, combustíveis para aviação e fertilizantes permanecerá robusta, inclusive durante a transição energética, diz esse secretário-geral da OPEP, o kuwaitiano de 65 anos de idade, chamado Aitam Al-Gais. O secretário fala muito bem o espanhol, né? Além do inglês, do francês, e é um cidadão do Kuwait, nascido no Kuwait, e por isso o Kuwait é um grande produtor de petróleo e integra um dos primeiros fundadores, juntamente com a Venezuela, o Iraque, o Irã, da OPEP. Los desafíos que enfrentan los países productores de petróleo, varios asuntos de importancia. Crescimento, inversiones, sostenibilidad. Son palabras. A jornalista fala em crescimento, investimentos e sustentabilidade. Palabras claves a la hora de enfocarnos Que são palavras-chave na hora de se enfocar en perspectivas para este final de trimestre 20. em termos de perspectiva para este final de trimestre deste ano de 2024. 24 en el mercado energético. Sobre esto quiero consultar. Inversiones es una palabra que es muy importante en este contexto. Então ele diz que o investimento é uma palavra muito importante neste contexto. De los desafíos, unos de los desafíos que nos enfrentamos en el mundo energético es la falta de inversiones. Então ele diz que um dos desafios é justamente a falta de investimentos. En los últimos años pasados, las inversiones en el sector de petróleo no estaban siendo bastante para el crecimiento de la demanda que nos vemos en el futuro. Então não estava havendo até o ano passado um esforço no sentido de que aumentasse esses investimentos diante da perspectiva do aumento das necessidades futuras do petróleo no mundo, naquele outro mundo emergente que é o mundo da Ásia e da África. En la OPEP lanzamos há 2 semanas atrás o nuestro World Oil Outlook, que es un documento. E aí ele se refere a esse documento da OPEP, que fala justamente
nas perspectivas mundiais da venda e da produção de petróleo. De pesquisa que fazemos cada ano, esta vez extendamos o período hasta 2050, onde lançamos para o mundo nossa visão sobre o crescimento da demanda de energia primária, e então para o petróleo, com o crescimento da economia mundial, que nós vemos que vai duplicar-se em tamanho em comparação com hoje. Então ele acha que haverá um crescimento dobrado, não é, nos próximos 30 anos da economia mundial. Hasta 2050, com o crescimento da população mundial, que vai subir de 8 bilhões hoje hasta 9,7 bilhões. Então ele fala ainda do crescimento populacional que vai aumentar de 8 bilhões atualmente para 9,7 bilhões em 2050. Em 2050, e também dois elementos muito fundamentais, a pobreza energética em partes do mundo. Então ele ressalta, né, dois elementos principais: a pobreza energética em muitas partes do mundo, e aqui ele não quis se referir diretamente, mas é o caso, não é, da Europa, não é, e dos Estados Unidos, que estão consumindo todo o seu petróleo, não é, com aquele gasto exagero de muitos carros nas praças. Hoje temos quase 700 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade, e temos a urbanização que é muito importante, que temos quase 600 milhões de pessoas que vão se mobilizar para criar novas cidades no mundo até 2030. Então, tudo isto são os fatores. Então ele fala nos futuros 600 milhões que vão se mobilizar no mundo inteiro para a criação das novas cidades. E tudo isso... Fatores mais importantes que nos leva para a conclusão que... Então isso leva a OPEP para a conclusão... O mundo vai necessitar muito mais energia. De que o mundo vai precisar muito mais energia do que ocorre atualmente. Nós dissemos energia. Todas as fontes de energia, não só... Então ele fala em todas as fontes de energia, não só... Petróleo, gás, solar, vento, todas as formas de energia que vão ser importantes para o futuro, para o crescimento do mundo.